O tema de hoje é prisão temporária. Ao contrário da prisão preventiva e da prisão em flagrante, a prisão temporária não encontra fundamento, não encontra previsão no Código de Processo Penal, mas sim numa lei específica, na Lei 7.960 de 1989. É possível conceituar a prisão temporária da seguinte maneira: trata-se de uma prisão processual de natureza cautelar, decretável apenas e tão somente no âmbito do inquérito policial, com o objetivo de permitir uma melhor investigação de crimes considerados graves. Uma observação inicial: nem toda prisão processual tem caráter cautelar. A prisão em flagrante, por exemplo, tem natureza pré-cautelar. As prisões temporária e preventiva, essas sim, são prisões processuais com evidente caráter cautelar, o que significa que exigem, para serem legalmente decretadas, a presença dos requisitos cautelares, ou seja, do fumus commissi delicti e o periculum libertatis. É bom deixar claro que no âmbito processual não penal, os requisitos cautelares são mais conhecidos por fumus boniuris e periculum in mora. Talvez nem fosse necessário dizer, mas a Lei 7.960 expressamente determina que a prisão temporária só pode ser decretada pelo juiz, pelo magistrado. E isso quando houver expresso requerimento por parte do Ministério Público ou representação por parte da autoridade policial, o delegado de polícia. Enfim, não pode o juiz decretar de ofício, ou seja, sem provocação, uma prisão temporária. As hipóteses de cabimento de prisão temporária estão expressamente previstas relacionadas nos 3 incisos do artigo 1º da Lei 7.960. Vamos fazer uma leitura deste importante artigo da Lei 7.960. Artigo 1º. Caberá prisão temporária, : Inciso 1. Quando imprescindível para as investigações do inquérito policial. Inciso 2. Quando o indiciado não tiver residência fixa ou não fornecer elementos necessários ao esclarecimento de sua identidade. E inciso 3, quando houver fundadas razões, de acordo com qualquer prova admitida na legislação penal, de autoria ou participação do indiciado nos seguintes crimes. E esse inciso 3 relaciona uma série de crimes onde é possível a prisão temporária. A. Homicídio doloso. B. Sequestro ou cárcere privado. C. Roubo. D. Extorsão. E. Extorsão mediante sequestro. F. Estupro. G. Atentado violento ao pudor, que agora não existe mais porque foi fundido no artigo 213 do Código Penal, que trata do estupro. H. Rapto violento. I. Epidemia com resultado morte. J. Envenenamento de água potável ou substância alimentícia ou medicinal qualificada pela morte. L. Quadrilha ou bando, que agora se transformou em associação criminosa. Lembrando que até agora todos esses crimes estão previstos no Código Penal. A partir da letra M, os crimes estão em leis específicas. M. Genocídio, Lei 2.889 de 1956. N. Tráfico de drogas, crime previsto na Lei 11.343 de 2006. O. Crimes contra o sistema financeiro, Lei 7.492 de 1986. Conforme entendimento pacífico atualmente da jurisprudência e da doutrina, para a decretação de uma prisão temporária, há necessidade de se conjugar o inciso 3, obrigatoriamente, com o inciso 1 ou inciso 2 do artigo 1º da Lei 7.960. Ou seja, não se exige a presença dos 3 incisos, nem muito menos a presença de apenas um deles. Tem que ser o inciso 3, mais pelo menos o inciso 1 ou o inciso 2.
Ou seja, primeiro deve haver necessariamente fundadas razões de que o suspeito, de que o indiciado praticou um desses crimes previstos no inciso 3 que eu acabei de ler. Além disso, a prisão deve ser imprescindível para as investigações do inquérito, inciso 1, ou então quando o indiciado não tiver residência fixa ou não fornecer elementos necessários ao esclarecimento da sua identidade. Antes de mais nada, a prisão temporária tem esse nome, tem essa nomenclatura, porque tem um tempo pré-determinado, tem um prazo pré-fixado. Com relação à prisão preventiva, enquanto ela for necessária, ela pode ser mantida. Em regra, a prisão temporária terá o prazo de 5 dias, prorrogável por mais 5. Agora, se o crime em investigação for hediondo, conforme expressa a determinação da Lei de Crimes Hediondos, 8.072 de 1990, o prazo da prisão temporária será de 30 dias, prorrogável por igual período, ou seja, mais 30 dias. Vejam só, esse prazo só pode ser prorrogado uma única vez, e desde que fique absolutamente comprovado a necessidade de dita prorrogação. Ao final do prazo, seja o inicial, seja o de prorrogação, o preso tem que ser colocado imediatamente em liberdade, não sendo necessário um alvará de soltura para essa finalidade, ao contrário do que se exige, por exemplo, na prisão preventiva. Sempre que a prisão temporária for pedida pela autoridade policial, através de representação, o Ministério Público deve obrigatoriamente dar um parecer, ou seja, funcionará como custos legis. Ora, o Ministério Público pode não concordar com a prisão temporária, por várias razões, ou porque o crime não seja a prisão temporária, ou até mesmo, quem sabe, por entender que não é necessário maiores investigações, e ele já pode denunciar com aquilo que foi produzido até então no inquérito policial. Apresentado o pedido de prisão temporária ao juiz, ele terá o prazo de 24 horas para decidir se decreta ou não. Lembrando que o pedido de prisão temporária pode ser feito diretamente por parte do Ministério Público através de requerimento. E quando isso acontecer, ninguém precisará funcionar como custos legis naturalmente. O decreto de prisão temporária deve ser fundamentado, ou seja, deve indicar razões concretas e deve ser prolatado no prazo de 24 horas, contados da representação do delegado de polícia ou do requerimento do Ministério Público. No meu entendimento, o prazo de 24 horas deveria contar a partir do requerimento do Ministério Público ou, quando se tratar de representação do delegado de polícia, quando o parecer do Ministério Público for colocado nos autos. Quando a prisão temporária for decretada, deverá ser expedido o mandado de prisão para essa finalidade. Deverão ser confeccionadas 2 vias do mandado de prisão e uma será entregue ao próprio preso, que funcionará como nota de culpa. A autoridade policial que executar o mandado de prisão deverá informar ao preso todos os seus direitos constitucionais. O de ficar calado, o de não ser agredido fisicamente nem psicologicamente, de ter a sua prisão comunicada a alguém da família ou a seu advogado, entre outras garantias previstas na Carta Magna. Os presos temporários deverão ficar obrigatoriamente separados dos demais presos, ainda que não tenham uma condição especial ensejadora da tal prisão especial, ou seja, aquelas condições previstas no artigo 295 do Código de Processo Penal. Eu não sou besta pra tirar onda de herói. Sou vacinado, eu sou cowboy, cowboy fora da lei. Eu adoro esse sorriso bobo e a sua cara de assustada. O amor não tem que ser uma história com princípio, meio e fim. Durango Kid só existe no gibi e
quem quiser que fique aqui, entra pra história com vocês. Ô seu moço do disco voador, me leve com você aonde você for. Ô seu moço, mas não me deixe aqui, controlando a minha maluquez, misturada com minha lucidez. Vou ficar morena tropicana, eu quero teu sabor. Ai, 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 ai. Você é luz, é raio, estrela e luar, manhã de sol, meu iaia, meu ioiô. Dizem que o seu coração voa mais que avião. Dizem que o seu amor só tem gosto de fel. Não tenho medo do escuro, mas deixe as luzes acesas. Saiba que o meu grande amor hoje vai se casar. Pegou uma carta pra me avisar. Entrou em pedaços o meu coração. Quero saber bem mais que os meus 20 e poucos anos. Seu cabelo é da hora, seu corpo é um violão. Paraguai, pros Paraguai, ela não quis viajar.